Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Você aí que é frequentador da IBD, que ama a Palavra de Deus, que gosta de estudar a Escritura Sagrada, hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus cura hoje. É a lição 10. Muito bem, o texto áureo nos diz assim, da lição bíblica: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Na verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Não há dúvida nenhuma de que a obra de Deus para a salvação da humanidade, ela é uma obra completa, é uma obra por inteiro. E nós cremos que Jesus Cristo continua curando nos dias de hoje. A Bíblia e os testemunhos, ela faz o referendo dessa verdade, desse ato, desse milagre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o texto, a revista da Escola Bíblica Dominical, fala sobre a cura divina na Bíblia. Bom, Deus não garantiu só a nossa salvação da perdição ou da morte eterna, mas Ele também nos salvou e, como as Escrituras dizem em Isaías 53, a salvação abrange, ela engloba todo o homem por inteiro. Então, a obra expiatória de Jesus, essa obra de Cristo, ela é uma obra por completo. No Velho Testamento, a saúde pública no Velho Testamento, que diz aqui, a revista tópico 1, no subtópico 1, que em Israel a saúde era uma promessa de Deus. Vamos lembrar aqui que no Velho Testamento, quando Deus tira o povo lá do Egito, que é um dos exemplos que está aqui, uma da referência bíblica, é Êxodo capítulo 15, versículo 26, vamos lembrar que quando Deus tira, Deus promete: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te salva, eu sou o Senhor que te cura. Então, Deus garantiu não só a salvação para o povo quando tirou o povo lá do Egito, mas também a cura das enfermidades. Vale lembrar que um historiador grego, Heródoto, ele deixa isso bem claro na história, que os egípcios eram, naquela época, os mais avançados na medicina. E eles se vangloriavam disso. Então, obviamente que as pragas e as enfermidades que Deus lançou sobre o Egito ia de encontro com a medicina deles, o Deus deles, que não resolveram. Quer dizer, é Deus que sara, é Deus que cura e é Deus que salva. No Velho Testamento também é claro que Deus deixou escrito, né? Deus deixou toda a orientação, deixou escrito a forma do saneamento básico.
Deus sempre esteve preocupado com a saúde da sua imagem e semelhança, que somos nós. A prevenção de doenças é bíblica. Uma alimentação saudável, né, irmãos? Uma higienização adequada. A lei de Moisés, ela já incluía dentro dos seus preceitos esse padrão de higiene. Se você ler lá em Levítico, capítulo 15, capítulo 17, não era só para a purificação cerimonial, né, do templo. Não. Isso era uma questão de saúde pública. Deus sempre se preocupou com a saúde do seu povo. Lá no Velho Testamento, isso não estava só ligado com a questão da cerimônia, né? Da pessoa se lavar, se purificar, para entrar. Não. Deus estava preocupado com o seu povo, numa questão toda. No Novo Testamento, nós já encontramos aí essa grande salvação que Deus nos trouxe. Quer dizer, a obra expiatória de Jesus, ela inclui também a cura das nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Onde é que está escrito isso? Isaías 53. Quer dizer, lá Isaías já estava profetizando esse Jesus, o Cristo, o Salvador, que também traria essa libertação das enfermidades. O ser humano, ele não é uma associação desconecta, né, do corpo. Quer dizer, Deus veio para salvar a minha alma. Quer dizer, Deus veio para salvar a alma. Não, Deus trouxe salvação para a alma e o corpo, né? Para o homem inteiro. Quer dizer, o evangelho inteiro para o homem inteiro. Essa mentalidade, essa visão dicotômica, né, esse dualismo, é a influência de Aristóteles, de Platão, nessa época da filosofia grega, nessa época de Cristo, onde os filósofos estavam em ascensão. Mas precisamos entender que no Novo Testamento, as curas de Jesus, ela veio simplesmente, na verdade eu digo, abarcando não só o perdão dos pecados, como também a cura para o corpo. Porque no Velho Testamento, tanto no Velho como no Novo, os judeus tinham essa relação de que toda doença, de que toda enfermidade estava relacionada com o pecado. Mas se lembrarmos bem, o caso de Jó não tinha nada a ver com o pecado. Sim ou não? Sim, não tinha a ver com o pecado, né? Jó simplesmente, na verdade, Satanás, ele estava numa animosidade afrontando Deus, né? E o próprio homem. E aí Deus permitiu que isso ocorresse, mas na verdade não era Jó que estava em pecado. Não. Vamos lembrar também no caso de Asa, do rei Asa, que em vez de primeiro buscar a Deus pela sua enfermidade, ele foi direto aos médicos. Não que a medicina não deva ser buscada. Deus deixou a medicina para nos atender, para nos socorrer. Só que nós, cristãos, devemos lembrar que, principalmente nos dias de hoje, né, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que o sistema único de saúde está um pouco sucateado, né? É claro que isso podemos ver nas estatísticas que temos aí de universidades federais, em termos de pesquisa, o aproveitamento de aprendizagem daqueles que cursam medicina, daqueles que vão para a área da medicina. Nós sabemos e nós temos que pedir a Deus, irmãos, para que Deus ilumine a mão do médico, que Deus que ilumine os médicos. E claro que tem a mão de Deus nisso, quando você vai para o médico. É claro que tem médico que não entende, não compreende, não aceita, né? Mas no Novo Testamento, Jesus veio não só dar a garantia de salvação eterna, mas também
de cura das nossas enfermidades. Salvação, na verdade, é a restauração do mundo caído. Quer dizer, a restauração do mundo caído. Quer dizer, Deus, vamos entender aqui, Deus é contra o sofrimento. Essa questão de sofrimento, essa questão de enfermidades, isso não foi plano de Deus. Isso é uma consequência adâmica lá na queda, né, que veio sobre nós, não sobre nós, mas sobre toda a humanidade, sobre a terra. E hoje nós sofremos essas consequências. O tópico 2 aí fala sobre cura divina como parte da salvação. Bom, se tratando de salvação, é claro, quando Deus, e nós sabemos disso, que o Evangelho, na sua inteireza, pregado, ministrado, muitas pessoas chegaram até Deus através de um milagre, através de uma cura, entenderam e reconheceram que Deus era o autor e a origem, né, dessa cura, desse milagre. E grandes pregações, campanhas avivalísticas, né, evangelísticas, campanhas missionárias, onde pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Então precisamos entender que isso é o plano de Deus. Cura divina como parte da salvação. Deus, quando planejou e quando entregou a Cristo, não só para a redenção, não só para a remissão de nossos pecados, mas para a salvação também de todo o homem, do corpo todo. Como eu disse aqui, não dá para separar o corpo da alma, né? Nós não podemos separar, nós temos que cuidar do corpo e da alma. Então o corpo é o templo do Espírito, eu tenho que cuidar do corpo. Esse corpo foi criação de Deus, e Deus soprou sobre nós o seu Espírito, quer dizer, nos fez alma vivente, né? Então, cura divina como parte da salvação. Nós sabemos também que lá no Salmos 31, Deus, o salmista, lá no Salmo 38, ele demonstra que existe um vínculo entre o pecado e o castigo. Quer dizer, ele faz essa referência, e nós sabemos, por exemplo, no caso de Uzias, né, que por causa do seu pecado, Deus colocou nele a lepra, quer dizer, o rei de Judá. Então nós sabemos que há uma relação sim, mas isso não é doutrina, né? Isso não é via de regra, que há uma relação das nossas enfermidades com o pecado, que está relacionado ao pecado. Agora, aí no tópico 3 diz assim: a cura divina e os desafios atuais. Bom, as doenças hoje estão surpreendendo a gente, né? Porque antigamente não se via tantos nomes, tantas definições. Hoje acontecem certas coisas que a gente se assusta, mas isso já está escrito, né? Que nos últimos tempos, rumores de guerras, enfermidades, pestes, né? Está escrito. É claro que eu posso fazer uma interpretação de que Jesus Cristo está voltando. É lógico que nós podemos, cristãos, você, temente a Deus, podemos entender o tempo que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de crise, tempos de pandemia, de pestes. E isso já, a Escritura já nos adverte contra isso. As enfermidades são a causa maior do sofrimento do ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado. Mas isso não é doutrina. Pois se não existisse o pecado, não existiriam as enfermidades. Claro, Deus é o autor do pecado? Não. Deus é o autor do sofrimento? Não. Deus, quando criou tudo bom, está escrito lá, fez o homem à sua imagem e semelhança, mas pela desobediência, né, de Adão e Eva, veio sobre ele já o sofrimento.
arar a terra, a mulher tem que ter, do seu suor você vai ganhar o seu pão. E a mulher sofreria lá as consequências do parto, quer dizer, sofreria a dor, né? Aquela dor extrema que de uma hora para outra ela passa. Tudo isso, essas enfermidades, esses problemas foram consequência da desobediência de Adão e Eva, que começa lá no paraíso. Isso está escrito. A Bíblia fala sobre isso. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças. É um desafio, às vezes, é fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E quando Paulo pede a Deus para que tire esse espinho da carne dele, porque o diabo esbofeteava ele, o que é que Deus fala para o apóstolo Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Será que isso não seria uma razão para Paulo sempre ser esse homem dinâmico, né, irmãos? Missionário, instrumento de Deus? Provavelmente. O texto aqui também fala do problema que Timóteo tinha, por exemplo, o discípulo, né, amado aí de Paulo, tinha um problema no estômago. Deus poderia livrar ele desse problema? Poderia. Mas por que será que ele carregava consigo esse espinho na carne também? E Trófimo, né, doente em Mileto. Quando Paulo sai de Mileto, sai de Roma, deixa lá Trófimo doente. Paulo não poderia ser usado por Deus e ser instrumento de Deus para curar Trófimo? Mas isso não aconteceu. É óbvio que Deus tem aí os seus argumentos, Deus tem a sua razão. Tem certas coisas na vida da gente que não tem como desmembrar da nossa vida. Até porque nós estamos constantemente buscando a Deus, orando a Deus, na presença de Deus. E nós somos provados por isso, né? Aqui também vai falar, como o tema fala sobre cura divina, há referência na Bíblia Sagrada também que nós não podemos confundir as curas divinas ou as enfermidades e os problemas com o espírito demoníaco. É claro que nós temos aí na Bíblia a referência, né? Lá em João, capítulo 5, versículo 14, que Jesus adverte alguém que acaba de curar. Quer dizer, uma mulher que estava sofrendo há mais de 18 anos, estava encurvada. Quer dizer, tinha um espírito que fazia aquela mulher se encurvar. Quer dizer, ninguém dava conta, ninguém resolvia o problema dela. Mas quando Jesus aparece na cena, na história, no contexto, Jesus mesmo diz, não, eu não posso deixar essa situação se prolongar. E nem que esse espírito continue, né? Esse espírito maligno continue assim, usurpando da vida dessa mulher. E aí Deus entra em ação. Jesus entra em ação. Faz com que o espírito saia, perdoa os seus pecados e ainda abre a porta para entrar no céu. Isso é obra redentora, é uma obra holística, é uma obra por inteiro, é um evangelho inteiro para um homem inteiro. Então, meus amados, meus irmãos, você que crê, você que é discípulo de Jesus, saiba de uma coisa: Deus continua olhando para nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa providência. Nós cremos e acreditamos. Se é que você tem um problema, se é que você tem uma dificuldade, uma enfermidade, se é que você está desenganado pelos médicos, saiba de uma coisa em nome de Jesus Cristo: que Deus te dá saúde, que Jesus tem o poder para perdoar não só os seus pecados, mas também para dar vida e abundância, curar as suas enfermidades, curar essa enfermidade que está assolando a sua vida. Isso está escrito. A Bíblia nos dá esse respaldo.
Salvação não é só a salvação da alma. Até porque os gnósticos, né, no tempo de Jesus, se preocupavam tão somente com a alma. Eles desmembravam o corpo da alma, quer dizer, não se preocupe com o corpo, porque esse corpo vai putreficar, ele vai desaparecer mesmo. Não. Temos que cuidar do nosso corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. E para você, a salvação não é só a salvação da sua alma, mas é a salvação do seu corpo. É a restauração por inteiro, né? Deus é contra o sofrimento. Então, eu quero orar por você, para que Deus estenda as mãos sobre você. Vamos orar? Deus eterno, queremos te dar graça por esses momentos de reflexão, Senhor, porque Tu és um Deus da salvação e um Deus que tem poder sobre esta enfermidade. Para esse que ouve, para esse que entende e compreende que o Senhor é o Jesus que não tão somente veio para resgatar as nossas almas, mas também para nos livrar desse sofrimento, nos livrar desta enfermidade. E eu digo em nome de Jesus Cristo, receba a cura em nome de Jesus, a salvação por inteiro do corpo, da alma, do espírito e deste corpo que pertence a Deus em nome de Jesus. É somente isso. Basta crer e receber a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos, a você ouvinte da palavra de Deus e até a próxima, permitindo Deus.